E essa dívida é dentro de um tribunal de Deus, dentro de um tribunal de justiça. Eu e você estávamos julgados e condenados a total separação de Deus. Não tinha como a gente regressar, não tinha como a gente se alinhar com Deus. Não há mérito nenhum tipo de obra que a gente viesse a fazer, nenhum tipo de vida que a gente pudesse ter, nem que a gente fosse reencarnar, a gente não conseguiria pagar essa dívida. Não que a gente acredite em reencarnação, mas é para que você entenda que ainda que você tivesse muitas vidas, você não seria capaz de pagar a dívida que você tem com Deus. E se a gente não pode pagar a dívida com Deus, Deus teve que fazer uma coisa. E Ele fez o quê? Usou de misericórdia e deu-nos sua graça. Aí começa o processo mais precioso das Escrituras. Se eu não tenho direito de receber esse perdão, se eu não tenho como pagar esse perdão, por que Deus vem me dar esse perdão? Porque você não pode. Por si só você não consegue. Se você não consegue por você mesmo, Deus, em sua grande graça, lhe entrega. É por isso que se chama graça. Eu não tenho mérito. Não tenho mérito. Não há como ter mérito nisso. E é exatamente que a graça faz algo muito precioso para nós. Ela nos humilha. Nos humilha de uma maneira estrondosa. Porque se eu estendo a mão para receber essa graça, eu estou dizendo para Deus, Deus, realmente eu não tenho como ter isso. Eu não tenho como ter os meus pecados perdoados. Eu não tenho como mudar essa minha vida e mudar essa trajetória. Se eu estendo a mão e recebo dessa graça, Deus, a gente está declarando para Deus que realmente, só por graça, eu não tenho mérito, eu não tenho um trabalho, eu não tenho coisa alguma que me faz ter mérito de receber aquilo que Deus está me dando. Essa é a primeira parte, ou seja, o perdão dos nossos pecados está sendo dado graciosamente. Mas essa graça, ela não somente faz isso, perdoar os nossos pecados. Ela faz uma segunda coisa conosco. Porque uma vez que os nossos pecados são perdoados, tipo assim, pegar o Lecides aqui. Lecides, tu acredita que teus pecados estão perdoados, Lecides? Todos os teus pecados? E agora que tu está com todos os teus pecados perdoados, tu não tem dívida nenhuma com Deus, correto? Pelo menos deve assim. Tu ainda vai ter dívida com Deus? E qual é a dívida? Pecar outra vez. Esse é o ponto. Se a gente vai pecar outra vez, a dívida foi paga, não foi? A dívida desse pecado que a partir de hoje, vamos supor que o Lecides pecou lá no passado, aqui, até ontem ele recebeu Cristo. A partir de hoje ele entende que ele pecou já de novo. Esse pecado está perdoado? Tá, Alana? Se ele pedir perdão, né? Se ele não pedir perdão, tu tem consciência de todos os teus pecados, Alana? Todo dia a gente peca. Não vou dizer que não, né? Provavelmente todo dia a gente peca mesmo. Mas tu tem consciência dos teus pecados? Todos os pecados que você peca, você sabe que está pecando? Tem certeza disso? Consciente? Mas tu tem consciência clara disso? Tem certeza? Por que eu estou dizendo isso? Tu tem, Adna? Por que não? Esse é o ponto. Existe uma passagem nas Escrituras Sagradas, quando Deus começa a instituir sobre o pecado, é que a maioria das pessoas conhecem a grande parte dos pecados, correto? Tipo, roubar, pecado. Furtar, pecado. Adulterar, pecado. Mentir, pecado. A gente sabe muitos pecados. Dentro dos 10 mandamentos parece ser muito fácil da gente declarar: não terás outros deuses diante de mim. É fácil não ter outros deuses diante de ti? Núbia. É fácil. Por quê? Tá, tem várias gerações, mas eu estou falando agora contigo. Tu tem outros deuses diante do Senhor? Tu tem certeza disso? Por quê? Tu ama teu Deus, muito bem. Tu tens certeza que tu ama teu Deus, correto?
Não tem outros deuses além do Senhor, diante do teu coração e diante do Senhor, correto? É assim que tu entende. Me dá um Deus aí que tu conhece. Seja ele qual for, que não é Deus, mas me dá um Deus. Buda. Ainda que as pessoas não digam que é um Deus, mas é um Deus. Correto? Outro. É fácil de identificar o Buda? Sim ou não? Não é? Um bicho grandão daquele, né? Gordão, nunca vi, feio pra caramba. Desculpa aí quem. Vai que tem alguém, né, que adora esse negócio aí. Se a gente tivesse algumas pessoas que já foram católicas, sabem exatamente que se prestam e se prostram diante de imagens, correto? Não é assim? Elas vão dizer que aquilo é o Deus dela, mas a gente sabe que é um Deus. Correto ou não? Porque elas veneram aquilo, se prostram aquilo e confiam naquilo. Se você confia naquilo, é um teu Deus. Ela não entende que é Deus, mas a gente entende. É fácil identificar isso ou não quando a gente chega na igreja? Não é fácil? Uma imagem de Maria, de José, seja lá qual for dos apóstolos, a imagem de Buda, uma imagem dos deuses das Índias, aquele, o Shiva, e assim vai por diante. Não é fácil identificar? Agora, se o teu Deus for o teu filho, é fácil, meu Deus? Se o teu Deus for o teu filho, é fácil identificar? Por que não? Mas tu disseste, não terás outros deuses diante de mim. Deus disse, eu não tenho outro Deus, e se o teu Deus for o teu filho. Tu tem um Deus agora diante do Senhor? Terias ou não? É fácil identificar isso? Esse é o ponto. Quando as coisas são muito fáceis não é fácil. Quando a gente consegue identificar algumas coisas bem claras, como pecado de mentira, um Deus exterior, poxa, a gente bate com o olho e sai. A gente tem consciência, como tu falas. Mas se o teu Deus for tua mãe, Alana? Não estou dizendo que é. É difícil, é mais difícil para a gente entender. Até que Deus traga uma revelação clara. Diz, tu amas mais a tua mãe do que a mim. Tu está colocando um Deus diante de mim. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque a graça, ela tem exatamente isso. Enquanto você não sabe que esse teu Deus, tem como tu pedir perdão de um pecado que você não conhece? Não tem como. Então, dentro das Escrituras Sagradas, quando Deus deu a revelação e trouxe o tabernáculo, e trouxe todos os ritos de como os homens deveriam apresentar as suas ofertas para perdão dos seus pecados, Ele trouxe uma das ofertas, disse, pecado, oferta pelo pecado de ignorância. E o que é o pecado de ignorância, irmã Noemi? Pecado oculto? Não. Aí. Uhum. O que é esse pecado oculto? Me explique isso para mim, a gente colocar isso direito. Sem saber que é pecado. É exatamente isso. Pecado não. Essa palavra não é muito certa a gente usar pecado oculto. Pecado oculto é o pecado que está escondido. Que a gente escondeu o pecado. Isso não pode ser feito. Pecado de ignorância é a gente fazer alguma coisa que a gente não sabe que está errado. A gente não sabe que está errado. Exemplo claro. A tua indagação é boa, mas não está muito correto esse negócio, não. Porque todos nós nascemos depois de Cristo, certo? Todos nós aqui, a não ser que tenha aí mais gente com 2000 anos aí que eu não estou sabendo. Mas se não tem... Esse é o ponto. O que a graça vai fazer? Então, quando Deus estabeleceu o pecado oculto, você não vai dizer assim, se vamos supor que a Alana tenha pecado contra mim. Aí a Alana tem muita dificuldade de pedir perdão.
Exemplo. Aí a Lana só chega assim, diz, Abraão, me perdoa aí pelos pecados. Perdoa aí, meu Abraão, por qualquer coisa que eu fiz. Aí eu vou virar para ela e dizer, eu te perdoo, mas o que é que tu fizeste contra mim? Não, exemplo. Aí a Lana vai gaguejar, vai travar. Por quê? Porque ela não quer confessar. É assim ou não é? É só você falar com qualquer criança que fez uma coisa errada. Me perdoa. Tá bom, eu te perdoo. O que é que tu fizeste? Não, é porque eu já estou te pedindo perdão? Não, o que é que tu fizeste? Você sabe o que você errou? Aí ela vai dizer, o que que você errou? Você tem que ensinar para ela dizer o que ela errou. Porque ela tem que confessar literalmente o pecado dela. Se ela tem consciência, ela tem que confessar. Mas quando eu não tenho consciência do meu pecado, daquilo que eu errei, eu vou te pedir perdão. Mas perdão por quê? Não sei, eu só sei que eu cometi algum pecado. Exemplo disso, de duas coisas, desses dois fatos, desses dois eventos, acontece na vida exatamente num período patriarcal. O período de Abraão. A Bíblia declara que Abraão desceu a Gerar. E lá em Gerar ele disse que a mulher dele era quem? Sua irmã. O rei ficou olhando, gaboso, disse, vou querer essa mulher. O que é que ela é para ti mesmo? Minha irmã, e tu? O que é que tu diz para ele? Ele achou meio estranha a relação dos dois, de irmão muito próximo assim. E tu, mulher, sabe? O que ele é para ti? Meu irmão. Pois muito bem, vem para cá para o meu harém. Levou para o harém. Ficou lá na casinha do harém, não teve relação com ela. Disse, na hora que eu tiver vontade, eu vou lá pegar essa mulher. Mas ele não ficou com ela. Naquela noite, Deus se apresentou a esse rei, Abimeleque, e disse para ele, tu estás em pecado. Digo, epa, eu em pecado? Porque a mulher que tu tomaste é do meu profeta. É meu profeta. E desde já eu já estou amaldiçoando toda a tua casa. E se tu não entregar ele, todo mundo vai morrer. Aí o rei disse, mas meu senhor, por que tu vais fazer isso comigo? Tu não sabes que ele mesmo disse que ela era irmã dele? E que ela mesmo me falou que ela era irmã, e era o irmão dele? Na minha inocência eu peguei ela. E Deus disse, eu sei que na tua inocência, na tua ignorância, tu pegaste ela. É por isso que eu não te matei. Mas agora eu estou te dizendo, ele é meu profeta, devolve ela. E pede para ele orar por ti, para se desfazer esse mal. É interessante porque Deus protegeu tanto Sara quanto Abraão no mesmo pecado, na situação ruim, mas condenou quem? O rei. Mesmo que ele não soubesse que era pecado. Isso é o que a gente chama de pecado de ignorância. Não sabia que era pecado. Ainda que os homens digam que é irmã, olha só, eles não eram irmãos. Eles eram meio irmãos, isso é verdade. Mas entraram num relacionamento de casamento, acabou a irmandade. Ainda que haja um sangue, existe um fator acima desse sangue, que é o casamento. E nesse ato dessa relação acima dessa irmandade, desse casamento, essa é a verdade principal. Diante de toda a sociedade, eles são casados e não são irmãos, porque relação de irmãos não tem uma relação de casados, ou tem? Nunca existe. Por isso as relações são extremamente separadas e muito bem identificadas dentro de uma sociedade. Para que a sociedade entenda a verdade do que é um casamento, do que são irmãos. Porque se os irmãos são casados e os casados são irmãos, a gente não sabe o que é casado e o que são irmãos. Parece simples isso, mas isso traz uma confusão enorme dentro de uma sociedade que não sabe distinguir entre um casamento e uma relação de irmandade, de fraternidade. Esse rei, ele descobriu exatamente isso. Ainda que os homens digam que são irmãos, ou ainda que os homens digam que são irmãos e são casados, isso não anula a verdade de Deus. Porque quem determina isso, a verdade de um casamento e de uma irmandade, é o próprio Deus. Por isso, Deus vai e julga quem? Abimeleque. Ela não é irmã dele, ela é casada. Acabou, pá. Acabou a situação. Porque quem determina o que é pecado e o que não é pecado não sou eu, não é você. É o que Deus diz na sua palavra. Por isso é o cuidado que a gente tem que ter, é olhar para as Escrituras e não olhar o que os homens dizem. Porque às vezes o que os homens dizem que é pecado não é. E aquilo que não é pecado é pecado.
Porque quem determina o que é e o que não é pecado é a palavra de Deus. Ela é a única que pode dizer isso é pecado, isso não é pecado. Então, quando Deus ele estabeleceu isso, a graça ela vem exatamente para fazer isso. Primeiro, perdoar os teus pecados. E perdoar pecados de ignorância que a gente não sabe que é pecado. E que só com o tempo, com o passar de tempo, exatamente, de andando com Deus, a gente começa a entender. Poxa, isso é pecado. Eu não sabia que isso era errado. Porque não é tão claro algumas coisas. É claro uma mentira, é claro um adultério, é claro muitas coisas. Mas existem coisas que quando mais a gente se aprofunda de Deus, mais a gente percebe que um gesto que a gente dá, um olhar que a gente dá, pode ser um pecado. Da nossa raiva, só do olhar, ou da nossa inveja, só de um olhar, a gente não consegue encarar isso como um pecado. E por isso passa batido naquele dia. E nunca vai se lembrar, porque foi tão rápido. Mas quanto mais próximo tu fica de Deus, mais tu vai entender que teus gestos, as tuas ações, as tuas palavras, a forma como tu age, a forma como tu trata as pessoas podem ser atos pecaminosos ou atos santos, atos verdadeiros. Mas só quem vai dizer isso não sou eu, não é você, é o próprio Deus na comunhão com você que ele diz: ei, acabou, você está errado. Lembra de Moisés? Deus disse para ele: fala a rocha e ela verterá água. Agora vocês saberão que o Senhor é todo-poderoso e está irado com vocês por causa de tanta reclamação. Pegou a vara dele e dele assim, pá, pá. O apóstolo Paulo disse: e ele não sabia que a quem ele batia, aquela rocha, era o Cristo. A rocha fendida, a rocha que foi fendida, a rocha que é Cristo, que foi crucificado, que verteu o seu sangue. Era uma rocha, amados, não era uma pessoa. Você consegue entender isso? Ele não chegou num Arão ou naquele que estava perturbando, pegou a varada e pá na cabeça. Ele saberia que estava errado. Ele bateu tipo como se fosse num banco, num objeto que não tem vida. Mas que Deus disse: fala a rocha e ela verterá água. E ele bateu 2 vezes, a água verteu ainda sim, mas depois disso: porque tu me desobedeceste e não me santificaste diante dos olhos do meu povo, tu também não entrarás na terra prometida. Porque quem determina o que é pecado é Deus. Fala. Não entendi. Na iniquidade? Vou voltar de novo. Não use essa palavra pecado oculto, porque pecado oculto é exatamente a ideia. Não, é pecado de ignorância, não é pecado oculto. Ah, agora entendi, é outro pecado. Ah, agora entendi. Não, mas aí é que eu quero chegar nesse ponto. O que é que vai acontecer com a graça? A graça, a primeira coisa que ele vai fazer é ele perdoar os teus pecados. Mas ele não perdoa só os pecados de hoje. Ele perdoa os pecados todos da tua vida inteira. Ainda que tu peque, o que Deus ele vai exigir é que tu reconheça que tu está pecando. Porque antes tu não conseguia reconhecer, porque a luz da verdade de Deus não tinha chegado. Mas uma vez que a luz chegou, o perdão já está estabelecido. A tua dívida foi paga. Totalmente paga. De ontem, de hoje. E durante todo o tempo da tua vida, Deus já perdoou os teus pecados. O que Jesus ele fala é uma coisa interessante na ceia. Aquele que foi lavado pela palavra, tomou um banho, só precisa fazer o quê? Lavar o quê? Os pés. Porque enquanto eu estou aqui nos pés, eu ainda vou me sujar com o pecado. Mas eu não vou sujar o quê? O corpo inteiro, amado. Eu estou na lama do pecado, mas eu só estou tocando os pés, eu não estou afundado lá na lama. Isso é totalmente diferente. Por quê? Porque todo o meu corpo está limpo, todo o meu corpo já foi limpo, já foi perdoado. Mas enquanto eu ando aqui, eu vou cometer alguns pecados. Vai sujar os pés, eu não vou atolar o pescoço, amado. Eu não vou mergulhar nele. Por isso que a Escritura diz: lâmpada para os meus e luz para o meu. Essa é a tua palavra. Por quê? Porque os meus pés que foram transformados e mudados. Então, na graça,
ela vai perdoar os nossos pecados, do presente, do passado e do futuro, exatamente para a gente estar com o coração seguro em Deus. A gente não pode temer. Como é que a gente pode temer ir para o inferno, ser largado de Deus, se o próprio Deus veio para nos perdoar quando a gente nem clamava por Ele? É por isso que a graça nos sustenta e nos dá segurança, para que nós tenhamos força para falar e declarar exatamente isso. Deus, eu pequei sobre isso, isso e aquilo. Não é mais oculto para nós, muito pelo contrário, a gente tem conhecimento a respeito desses fatos, desses erros. Mas alguns pecados a gente não conhece, e ainda assim, esses já estão perdoados. Por quê? Porque eu não tenho como me arrepender de alguma coisa que eu não sei que estou errado. É necessário que Deus venha na comunhão conosco, entre os irmãos e com Deus, que as coisas comecem a mostrar e serem iluminadas na nossa vida. Aí então eu começo a descobrir, poxa, eu não sabia que isso era pecado. E assim vai caminhando. Mas a graça, esse é o primeiro ponto, mas existe um outro ponto mais ainda relevante sobre a graça. Que a graça não somente perdoa o nosso pecado, mas a graça nos dá a força e a graça de começar a desejar as coisas de Deus. Que do contrário, a gente jamais teríamos essa capacidade. Ou seja, a capacidade de ser uma nova criatura. E é isso, dentro das Sagradas Escrituras, que a graça faz com que, se a graça ela perdoou, e se a graça mudou o nosso coração, tem como a gente voltar para os nossos pecados? Tem como um animal ou um filho que passou o dia todo sujo, se lameando, e aí então pega a mãe ou pega o pai, e aí ela vai, toma aquele banho todo bonito, todo limpo, senta para almoçar, ela come, almoça e corre rapidamente para a lama. Ela se suja totalmente como se nunca tivesse tomado um banho. O que que o pai e a mãe vai fazer com essa criança? O que é que se faz com ela, hein, Rosana? Vai dar banho de novo, né? Mas vai ter um ralho, não vai ter um ralho? Com certeza. Não tem mais chance dela continuar assim. Porque o tempo da sujeira ou da brincadeira que ela tinha acabou quando a gente tirou ela de lá e deu banho. O banho é o sinal exato de que agora tu não podes mais voltar para lá. Se o banho, tu dás o banho e ela volta para lá, significa dizer que ela não entendeu que o tempo da brincadeira acabou. É assim ou não é? Você pode brincar, você pode sujar, pode ficar o godó, né, como diz o pessoal. Vai brincando. Meio-dia aqui em casa. Horário de almoço. Parte para tomar o banho. Por quê? Acabou. Não tem volta. Não tem mais volta. E é isso que a graça faz. Ela coloca um limite na nossa vida. Um limite tal que uma nova natureza faz com que exatamente a gente se coloque diante de Deus e não queira mais voltar para o pecado. Não queira mais andar distante de Deus. E é essa nova natureza e esse novo nascimento que a graça faz conosco. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos capítulo de número 6. Olha o que ele diz, verso de número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Se o pecado, onde mudou a graça, onde mudou o pecado, superamudou a graça, então para que a graça fique cada vez mais abundante, é melhor que eu continue no pecado. É essa a relação que o apóstolo Paulo está dizendo. É assim? Ele disse, de maneira alguma, ou de jeito nenhum, ou de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, a brincadeira do pecado acabou. Por que eu posso continuar assim? Para que superabunde a graça? E aí ele diz exatamente, verso de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, tomamos o banho, ou fomos
aspergido pela água. O banho aqui que eu falo é o banho da graça renovadora do Espírito Santo, da palavra de Deus. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que significa ser batizado na morte de Cristo? O texto ele vai dizer exatamente isso, e aí ele vai resolver essa pergunta que o Bruno nos fez. Esses pecados que a gente fica ocultando e a gente continua praticando, porventura a gente ainda pode ser salvo? Porventura a gente realmente, a graça está alcançando as nossas vidas e está perdoando os nossos pecados? O apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente isso. Ora, vocês ignoram que vocês foram batizados, foram na morte de Cristo? E a pergunta é, o que significa ser batizado na morte de Cristo? O que significa, irmão Jair? Que o Senhor foi batizado na morte de Cristo. Não sabe me explicar. Mairine. Na morte de Cristo. E o que significa dizer isso? Não, eu sei que ele morreu pelo causa do... Mas por que é isso? Por que nós fomos batizados na morte dele? Não sabe? E você, Rafael, que eu não te conheço, mas é o quê? Tu é filho dela? É? Não conhecia. E aí, Rafael? Quando ele entrou de cara, eu pensei que era o Ronan, sabe assim, de longe. Aí eu disse, não, não é o Ronan. Mas me diz aí, tem uma ideia não, Ronan? Ronan já, Rafael. E tu, Clarice? Por que será que tu foste batizado na morte de Cristo? Hein? Para que você tivesse vida, perdoasse seus pecados. Ele é um resultado disso, mas não é isso. Sabe, Bruno? Isso é o resultado dessa morte. Mas a pergunta é, por que tu foste batizado nessa morte? Porque ele quis. Essa é boa, mas não é. Márcia, me diz aí, você é a mais experiente de todos nós aqui? Me diga aí, Márcia. Por que será que tu foste batizado na morte de Cristo? Ou foste batizado na morte de Cristo, Márcia? Não foste? Está sem batismo ainda? Não sabe se tu considera na tua mente. Depois eu te explico uma coisa aí. Irmã Leisa, é a sua vez. Se não vem a senhora pedindo pergunta novamente. Pergunta estava sempre com a senhora. Mas eu estava acompanhando. Eu sei. O desfecho, né, todinho. Eu sei, imaginei. Não, eu já estou fazendo a pergunta. Acertar, né? Exatamente. Eu gosto da irmã Leisa por causa disso. Diz aí, a senhora foi batizada na morte de Cristo? E o que significou isso? Errado. Tá, totalmente. Você está me dando o resultado dessa obra de Cristo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso. Mas eu não perguntei isso. Eu perguntei por que a senhora foi batizada na morte de Cristo. Vocês sabem o que significa batizar nesse caso, a ideia disso? Porque você foi unida com Cristo em sua morte. Está quase certo. Rosana, porque tu fostes unida na morte de Cristo. Rapaz, aí tem uma teóloga aqui no nosso meio. Mas é exatamente isso. Quando a gente é batizado em Cristo, a gente está unindo-se a Ele. Mas unindo-se em uma única ponto. É a primeira parte da união de nós com Cristo. A nossa união é exatamente essa. Presta atenção, quando Cristo está lá, é o Cristo Santo? Não, é o Cristo Santo? Sem pecado? É quem? É quem?
Certo, é o homem, mas ele é o santo ou ele é o pecador? Ou ele é o próprio pecado? Ele é santo? Mas se ele é santo, por que ele está crucificado? Então quem ele é? Aí é que está o detalhe. Ele é o nosso pecador ali. Ele é o pecador, ele é o nosso substituto. Para mim ser substituto, eu troco uma peça pela uma peça igual. Não é assim que a gente faz dentro de um carro? Ah, quebrou a correia dentária. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a mesma corrente. Ah, eu tenho um Fusquinha e a corrente dentária que eu acho muito bonita do Corolla, eu vou colocar. Dá certo isso aí? Eu tenho que pegar a mesma peça e colocar no lugar, correto? Igual, idêntica. Esse é o ponto. Quando Cristo está na cruz, ele é o próprio pecado ali. É o pecador inteiro com todas as nossas mazelas. É como se pegasse a humanidade inteira, se juntasse e formou o Cristo ali naquela cruz. É por isso que ele é abandonado por Deus. Porque Deus não tem parte com o pecador. Quando a gente diz que a gente é batizado em Cristo, a gente está se unindo a Ele. Se unindo em que ponto? Ponto exatamente isso. Que eu sou um pecador e Cristo também é o pecador ali. O pecador não por causa dos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, mas ele está tomando os meus pecados. Se eu entendo que ele tomou os meus pecados, eu estou me unindo com ele na cruz. E aí é o que a Rosana falou. Nós estamos sendo crucificados, o velho homem. O homem do pecado. O homem da mentira, o homem do engano, o homem do erro, o homem da falha, o homem de tudo aquilo que é distante de Deus. É por isso que nós somos batizados com Cristo até a morte. Até a morte, nossa morte. Porque o velho homem não tem que morrer todo dia? Tem ou não tem? Tem que morrer. Por isso, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Aí é que está o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão ignorando que vocês estão sendo batizados na morte de Cristo, ou seja, que o velho homem foi morto e crucificado junto com Cristo, e também ele foi o quê? Sepultado. E aqui é um detalhe muito grande. Vamos supor que a Núbia morreu. Oh, não. Tudo bem. O que eu faço com a Núbia? Posso deixar ela aqui? Mas ela morreu aqui na igreja, está santa, ouvindo a palavra de Deus, então morreu. Então eu acho que ela deve ficar aqui. É assim que a gente trata? De forma alguma. Se ela morreu, o que é que ela tem que fazer? Ser enterrada. Ela vai desaparecer a existência dela na face da terra. Nunca mais a gente vai ver o quê? A Núbia. Porque eu tenho que você ver os meus pecados. Por que você tem que lidar com o velho Abraão? Se ele tem de estar enterrado. Porque eu tenho que lidar com a velha Alana, se ela tem que estar enterrada? Como é que eu tenho que lidar com a velha, literalmente, velho homem da irmã Lesa? Se ela disse que foi sepultada junto com Cristo. Quando ela morreu na cruz, Cristo não ficou na cruz para sempre. Ele desceu e foi sepultado. Depois de 3 dias, ressuscitou. Mas a gente não lidou com o corpo de Cristo na cruz durante todo o tempo. Ele não ficou lá, ele desceu e foi sepultado. E é exatamente essa relação que o apóstolo Paulo está nos dando. Que se a gente foi unido com ele na sua cruz, a gente também foi sepultado no nosso velho homem. Por que a gente está ignorando isso? Ou seja, está desconsiderando isso, porque a gente não está querendo crer nesse tipo de conhecimento de que você foi sepultado. E aí a gente entra na pergunta da Márcia, porque a Márcia disse: Márcia, tu já foi sepultada com Cristo? Aí ela ficou meio assim, não sei, acho que não. Não, tu já foste batizada? Eu já fui muito tempo atrás, mas eu não sei se eu considero. Não foi essas as tuas palavras? Isso elimina alguma coisa a respeito da palavra de Deus? Quando eu não considero o meu batismo, isso é verdadeiro? Tu pode até não considerar, mas isso não anula que o batismo exatamente é o que Deus disse que deveria ser. Perdão dos teus pecados. É por isso que a gente não se rebatiza, amados. Sabe por quê? O que a gente tem que fazer é aprender a se converter todo dia. Porque você já nasceu de novo. O que você tem que fazer é se converter. Ou seja, aceitar de que a palavra de Deus é verdadeira e que o teu batismo foi verdadeiro. E que você talvez não possa ter entendido, mas agora já entende.
e você aceita aquilo, não para se rebatizar, não, agora vai valer. Não tem nada valendo, é tudo pela fé. O ato foi ministrado, então a graça está por lá. E a gente aceita, porque agora eu entendo como é caminhar com Deus. Eu não volto atrás. Eu aceito. A não ser que o teu batismo tenha sido feito em alguma outra igreja que a gente não considera que é um batismo. De maneira que a gente entende que esse batismo, tipo, batismo da igreja católica, a gente não aceita como verdadeiro. Por quê? Porque o batismo que eles consideram que você se batiza, sei lá, no início, quando você é pequeno, eles consideram que lá é o novo nascimento. E a gente nunca considerou que qualquer um que batize aqui, nasceu de novo. É um símbolo exterior daquilo que Deus fez no teu interior. Se Deus não fez no exterior, não será o exterior, no caso, a água caída sobre a tua cabeça, que vai te fazer uma nova criatura. Não é esse processo. O processo é interno, depois externo. Mas a gente batiza a criança porque a gente acredita que ele faz parte da aliança. Só por causa disso. Mas que ele também vai fazer a sua pública declaração de fé quando estiver na idade já suficiente para declarar: Cristo é o meu Senhor, o Senhor dos meus pais, eu também aceito Ele como meu Senhor. É só isso. Pública profissão de fé. Exatamente. Não saímos da aba dos nossos pais para declarar nossa própria fé em Deus, para caminhar por nós mesmos, segundo a palavra do Senhor. Então a graça, ela vai fazer essa primeira coisa, perdoar os nossos pecados, e ela vai dar algo para a gente que é impossível nos dar: vida, para que nós caminhemos nessa vida. Do contrário, se Ele não te deu essa graça para te dar vida, o que vai acontecer? Você vai ser como aquele menino que tomou toda aquela lama, saiu, tomou um banho, limpou, comeu, almoçou e depois foi para onde? Para a lama. Por quê? Porque o desejo dele era estar na lama. O batismo é exatamente isso, quando não é uma regeneração, será somente uma aplicação de um rito e que não faz sentido nenhum dentro do seu coração, dentro da sua mente. Foi só um rito. Como a gente celebra um aniversário, como celebra qualquer outra coisa. Passou daquilo e já foi embora. Mas a graça infundida realmente no coração, não tem mais condições nenhuma desse homem voltar para a lama e ficar lá na lama. Tem condições de sujar seu pé. A graça não te permite você ter uma vida perfeita. Não te dá. Uma vida totalmente santa, livre dos pecados. Não dá. Por isso que tu lava os pés, para te saber que a graça é poderosa e que teus pecados estão perdoados, que tu não precisa temer o futuro. Porque Deus te salvou aqui e agora, para sempre. É uma declaração: você é justo diante de Deus. Então a graça, ela vai fazer duas coisas conosco: a gente vai perdoar nossos pecados e vai nos dar um coração para viver diante de Deus, de maneira que a gente não venha mais cair na lama e se mergulhar na lama e ficar na lama. Não é assim. E aí assim a gente responde a pergunta ou a indagação do Bruno: mas você está nos pecados ocultos, porventura a gente pode continuar? Não pode, porque se está andando no mesmo pecado, é sinal que a graça não chegou no teu coração, e você está vivendo uma vida de pecado. E essa vida de pecado é uma vida ignorante a respeito da graça de Deus, porque você acha que Deus vai perdoar teus pecados assim? Talvez para nós seja assim, mas para Deus nunca foi assim. Para Deus teve uma cruz, teve a dor, teve o sofrimento, teve a morte, teve a ressurreição, e teve o Espírito vindo para aplicar todas essas obras em nós, para que nós não andemos mais nessas mesmas obras. Porque se Cristo só perdoou os nossos pecados para a gente viver nos pecados, sua obra é em vão. A força da obra de Cristo está exatamente isso: não somente perdoar, mas mudar a nossa vida. Fazer com que a gente aspire muito mais do que os desejos desse mundo. Que a gente freie isso, que a gente lute contra eles, que eles não mais dominem nossas vidas, e a gente olhe para eles com desprezo. Eu sei que às vezes os pecados nossos, muitas vezes, a gente não tem esse ódio por eles. Não é verdade? A gente sabe que é errado, mas de alguma forma a gente gosta dele. Essa é a nossa natureza. E a gente gosta, mas sabe que está errado. Então a gente luta contra eles.
mas luta contra o nosso próprio desejo, correto? Vamos supor, vou colocar um exemplo assim, bem simples e básico, mas para a gente entender. Vamos supor que a gente saiba que o bolo de chocolate é pecado. Gosto demais de bolo de chocolate. Mas como é pecado e Deus disse, o que é que eu vou fazer? Eu tenho desejo por esse pecado, pelo bolo, mas sei que Deus está dizendo, isso é pecado. Não vamos espalhar por aí que bolo de chocolate é pecado. Hein? Isso é exemplo, não tem nada a ver. Mas é para você entender que o pecado, para Deus, esse bolo de chocolate é horrível. Se eu colocasse em outras palavras, seria tipo assim, o estrume. E eu estou com vontade de comer o estrume de chocolate. Você gosta de comer um estrume de chocolate? Você não rejeita na mesma hora? Você não odeia na mesma hora? Mas você não tem essa concepção que aquele bolo de chocolate é um estrume. Por isso você ainda o deseja. Você sabe que é errado, mas você o deseja. Mas vamos supor que agora Deus está trazendo a você uma coisa muito maravilhosa da graça. Ele te faz entender e compreender quão mal é esse bolo. Quando o conhecimento do bolo chega até você, então você diz, como é que eu tive coragem de comer aquilo? Como é que eu tive o desejo de querer aquilo? Só de chegar perto, tu já odeia. Sabe quando as coisas acontecem? É quando a gente percebe que o pecado que a gente comete é extremamente ofensivo a Deus. Quando a gente percebe exatamente que aquilo que fizeram conosco é odioso, e aí a gente passa a odiar, não dizer somente que o pecado é errado, mas odiar esse pecado. E esse é o ponto que a graça vai nos conduzir. Ao ponto não somente de de ter certeza que aquilo é pecado, mas também de odiar, não mais desejá-lo. E eu digo para vocês que não é uma coisa fácil. A primeira etapa que a gente tem dentro de um processo de santificação na vida de Deus, ou na vida cristã, é exatamente isso, entender que aquilo são pecados, e que eu ainda tenho desejo por aqueles pecados que eu não deveria ter, que deveria ser muito vergonhoso eu sentir desejo por uma coisa que é errado. Mas como eu não tenho o conhecimento completo da maldade que há naquele pecado, eu ainda o desejo. Se a gente te trouxer para um pecado real, é tipo aquele que matou, como o apóstolo Paulo, e perseguiu, ele odiou fazer aquilo, depois que se converteu. Alguém que fez o mal para uma outra pessoa, que matou, fez todas as coisas ruins, assim vamos colocar, e que ela se converte, ela odeia aquilo que ela faz, ou aquilo que ela fez, e nunca mais vai voltar para fazer aquilo. É esse o processo da graça nas nossas vidas. Mas existem alguns pecados que a gente ainda os ama. E a gente só não os comete, sabe por quê? Porque Deus disse que é pecado, então a gente joga para trás, a gente luta, a gente vai, às vezes vai sujando nossos pés e às vezes vai saindo. Até o dia em que Deus traga a revelação clara a respeito, não somente que é errado, mas por que ele é errado. E aí teu conhecimento muda a perspectiva dessa pessoa. É como se alguém dissesse, vamos supor, a irmã Nevinha. A gente vai caminhando com a irmã Nevinha, tudo gente boa, uma maravilha de pessoa, até o dia que Deus nos revela quem é a irmã Nevinha. E quando ela nos revelar quem é a irmã Nevinha, a gente passa o quê? A odiar. Odiar no sentido claro da palavra. Não, mas a verdade é essa, é odiar. Porque tudo que ela faz é uma hipocrisia. Mentira, hein? É exemplo só. Tudo que faz é uma hipocrisia, não tem coisa pior para a gente ser enganado. Não tem coisa pior. Porque a gente deposita a confiança nessa pessoa e de repente a gente se vê traído. Eu disse, como é que eu consegui ser enganado por isso? A gente odeia, e não somente odeia, irmã, a gente se odeia por a gente ter acreditado dessa forma. A gente diz, a gente é um palhaço, a gente é um burro, a gente é um bobo. Como? Mas isso só vem quando a gente tem o conhecimento verdadeiro. E isso acontece para cada um dos pecados que talvez a gente ainda ama, a gente ainda tenha desejo. E por que a gente tem desejo? Porque a gente acha que talvez não seja tão ruim quanto ele é. Mas no dia que a gente descobre, a gente odeia isso. Não quer chegar nem perto disso. Esse é o processo da graça, que ele vai fazendo isso conosco durante toda a jornada da nossa fé. E aí,
Só acontece isso quem nasceu de novo. Se não nasceu de novo, e essa é a graça não somente de nos levar a pedir perdão dos nossos pecados, mas a graça de nos levar em direção ao caminho de Deus, de nos guiar para Deus, de nos conduzir para Deus, de nos inclinar para Deus. Isso, a graça só se traz com um novo nascimento. É por isso que as Escrituras, ou no caso, o nosso catecismo, ele aponta exatamente essas duas perguntas para nós. Ou, que a gente pode dizer, quantas partes há na verdadeira conversão do homem? Duas, sendo a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Que Deus em Cristo possa nos fazer entender a sua vontade. E na sua vontade a gente possa crescer e avançar, para não somente rejeitar o pecado, mas odiá-los. Em teu nome, eu oro, Jesus, em teu nome eu te agradeço pela vida de cada um de nossos irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.